Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje vamos conversar com o Luiz Felipe Adami. Ele que é CEO e fundador da Moz. Luiz, seja bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. Luiz, eu queria, para a gente começar a nossa conversa, que você explicasse um pouquinho para o ouvinte o que é a Moz e como que ela surgiu. Claro, a Moz é nada mais, nada menos que uma varejista, como se fosse uma supermercadista digital de créditos de carbono. A gente compra no atacado, vende no varejo, né? Assim como toda varejista. Se eu não colocar o crédito de carbono no meio, se eu substituir por bis, né? Ou caixas de bis, é igual o que o Pão de Açúcar faz. O Pão de Açúcar compra milhões de caixas de bis ou de biscoito no atacado, né? Pagando 10 centavos, 11 centavos por caixa. E aí vai no supermercado e vende por R$2, né? Ele ganha tudo isso? Não, porque ele tem o custo de logística, distribuição e tal. A gente faz isso com crédito de carbono. Aí o que é um crédito de carbono? É um certificado digital de empresas ou projetos ambientais que comprova, seguindo, né, protocolos internacionais, que uma empresa ou um projeto ambiental evitou a emissão de 1 tonelada de CO2. Então a gente pode depois, né, falar em mais detalhe o que é um crédito de carbono, mas a gente compra esses certificados digitais, a gente faz uma seleção dos projetos ambientais, são as maiores áreas de conservação da Amazônia, a gente está falando de áreas aí que somadas dão 1 milhão de hectares, para dar uma ideia, a cidade de São Paulo tem 150 mil, então dá 6 ou 7 cidades de São Paulo, uma área enorme, tamanho de um pequeno país como o Líbano, Catar, e a gente compra esses créditos dos caras depois de fazer uma baita seleção, a gente põe em blockchain para agregar segurança e transparência, e a gente distribui tanto via o nosso site como via outros canais como bolsas cripto. A gente está listado no mercado Bitcoin em diversas bolsas pelo mundo, e agora estamos começando a distribuir via empresas de consumo ou de varejo. Então isso é o que faz a Moz. A Moz é uma solução, é uma empresa nova, né? Como que ela surgiu? Como que você decidiu fundar a Moz? A gente já é a maior do mundo, por incrível que pareça. O que mostra o quanto esse mercado é incipiente e está bombando, né? A ideia da Moz, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, né? Nunca, né, tive envolvido com ambientalismo, o setor ambiental, florestal, mas sempre estive muito envolvido com sustentabilidade, né? A minha primeira, eu sou casado pela segunda vez, a minha primeira esposa foi das primeiras analistas de ESG, né, no Brasil. Acho que hoje em dia todo mundo sabe que ESG tem a ver com métricas de investimento sustentável, né? ESG em inglês quer dizer Environment, Social and Governance, ou seja, são investimentos que levam em consideração não só as métricas de rentabilidade de uma empresa, né, o quanto uma empresa ganha de dinheiro e quanto é um bom investimento do ponto de vista estritamente financeiro, mas também métricas do ponto de vista ambiental, né, environment, social e de governança, governance. Com uma visão que, no longo prazo, as empresas que seguem, digamos, políticas mais conservadoras, né, nesses 3 pilares, tendem a ter um custo-benefício, um risco-retorno melhor. Então, um exemplo claro aqui é, né, quem fez análise de ESG e não investiu na Vale, por exemplo, né, por questões ambientais, evitou as perdas, né, altas perdas que houve com os acidentes de Brumadinho e Mariana. E você teve também as pessoas que evitaram, por exemplo, perdas com a Petrobras por questões de governança e por aí vai. E eu tinha um fundo que implementava ESG, né? Aplicava ESG nos seus investimentos. Eu tinha um fundo de investimentos em ações em renda variável na América Latina, México, Chile, Colômbia, Peru, etc. Passei, depois de um certo tempo, a pensar que era meio para inglês ver, assim, sabe? Que tinha impacto, mas o impacto via muito a longo prazo. Uhum. Eu queria algo que fosse mais impactante. Então, e também nasceu minha filha, eu tive um certo momento de questionamento existencial, assim, uma crise existencial, assim, pô, o que eu estou fazendo com a minha vida, assim, deixando pessoas ricas mais ricas, sabe? E também muito preocupado com o desmatamento, né, da Amazônia. Metade da minha família mora no Pantanal, então, né, a minha conexão com o meio ambiente vem dali. Eu falei, cara,
se nós que somos, né, em tese, a elite social, intelectual, econômica do Brasil, não estamos fazendo nada a respeito, quem que vai fazer? O Bolsonaro? Né? As ONGs? Uhum. Nada contra as ONGs, são excelentes, mas não tem funding, não tem o know-how. Aí eu devolvi dinheiro para os meus investidores e passei a buscar uma solução e a me educar sobre o assunto, né? Eu descobri, após falar com vários ambientalistas, eu tenho alguns amigos que têm áreas de conservação e tal, e ler bastante, a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso, que tem três grandes problemas. Aliás, tem um grande problema e uma solução. O maior problema da humanidade disparado, que todos nós deveríamos estar cientes e trabalhando o máximo para evitar, é mudança climática, ponto. Nada é mais sério do que mudança Uhum. climática. O cenário base, se não fizermos nada e não diminuirmos as nossas emissões drasticamente eu estou falando metade nos próximos 5 a 10 anos, que é um desafio em tanto, a gente está falando de um cenário de aumento de temperatura de 3 graus a 3 graus e meio. Aí você escuta e fala, pô, Uhum. 3 graus a 3 graus e meio é nada. Mas isso não transmite o caos que é o mundo no cenário base, ou seja, de probabilidade de mais de 50%, que é todas as cidades litorâneas do mundo debaixo d'água, toda a zona tropical do mundo, ou seja, América Latina, África e Sudeste Asiático, inabitáveis, porque vai fazer 60, 65 graus à sombra. E o mais importante, queda de produção da comida pelo impacto do clima na agricultura e na pecuária, de 50% ou mais. Ou seja, a metade mais pobre do mundo morre de fome. Eu falei, pô, nada é mais importante do que isso, então vamos trabalhar com isso. Aí eu parei para estudar soluções e a solução me ficou muito claro que era crédito de carbono, que é um sistema muito engenhoso, e a gente pode, né, conversar sobre como funciona em mais detalhe, mas ele basicamente põe um custo num negócio que não tem custo para a empresa, mas tem custo para a humanidade, que é a poluição do ar. Uhum. Né? A empresa polui, por exemplo, a Petrobras, a Vale, quanto quiserem, né? E não tem nenhum custo com isso, porque o Brasil não é regulado, o governo não força as empresas a comprarem crédito de carbono, mas nós temos o custo, né? O ar fica mais poluído, a gente tem problema respiratório e caminha para esse cenário que eu falei. E isso já funciona muito bem, funcionou muito bem na Califórnia, na Europa, na Austrália, na Nova Zelândia, a China está implementando. Eu parei para pensar, pô, por que a gente nunca escuta desse rádio esse negócio no Brasil? E passei a estudar e a perceber que é um mercado de muita assimetria, muita imperfeição, e muita ineficiência. E como trader, né, de carreira que eu sou, eu falei, bom, onde tem ineficiência tem oportunidade. E aí eu parei para estudar, eu falei, bom, se eu tiver uma boa dimensão de quanto é a demanda, de quanto é a oferta, eu oferecer isso para as empresas e pessoas do mundo, né, porque isso é um negócio global, não é um negócio brasileiro. Né, e montar um bom website com uma boa experiência e tal, e der um acesso, né, via uso de tecnologia com bastante credibilidade e transparência, eu vou montar um belo business. E assim que surgiu a ideia da Moss. Então já vamos entrar um pouquinho em como que funciona esse processo de compra de créditos. E eu já queria também adicionar até uma dúvida minha, mas acredito que seja uma dúvida geral, que é se um crédito ele vale a 1 tonelada de CO2. Evitada. Então, evitada, né? Isso é importante, é evitada. Isso eu vou pegar Tá, por esse conceito primeiro. Por legal. que parque eólico? A gente tem uma ideia, a mídia, né, e a ciência menos, mas a mídia falhou muito porque tem falhado muito em ser alarmista o suficiente sobre o que está acontecendo no mundo. É muito grave, tá? Nem a pessoa, a Greta, né? O pessoal reclama, a Greta, ela é escandalosa, né? É militante, é uma chata. Cara, a Greta não é alarmista o suficiente. Uhum. É para te dar sabe, um nível da gravidade que existe. Eu achava que a Greta era uma pentelha e tal, aí eu passei a ler sobre o assunto, eu falei, cara, a Greta não é alarmista o suficiente. Mas dito isso, a gente tem essa ideia difundida, né, pela mídia, que um crédito de carbono é tipo um pedaço de árvore ou de floresta, ou talvez o CO2, né, o gás carbônico, que é sequestrado do ar. Não é isso, tá? Exemplo, a gente sabe que energia limpa, né, parque eólico, parque solar, emite créditos de carbono, ou seja, eles podem vender créditos de carbono. Cara, um parque eólico não tira CO2 do ar. Por quê? Porque qual é o conceito? Que a energia limpa ela evita a emissão de CO2.
Como ela evita? O conceito é, se você tiver um parque eólico, um monte de catavento, lá no Nordeste, por exemplo, no Ceará, que tem pra caramba, ou na Espanha, você tem aquele monte de catavento que some 1 gigawatt de potência, tá? Ao construir aquele parque eólico, você evitou a construção de uma térmica a carvão, que ia queimar carvão para produzir aquela mesma energia. Ia poluir, emitir, digamos, de gás de efeito estufa, 1 milhão de toneladas ao ano. Um crédito de carbono é uma tonelada de carbono evitada. Então, esse projeto, né, esse parque eólico, vai emitir, depois de ser auditado e certificado e tal, vai emitir 1 milhão de créditos de carbono ao ano. E vai vender para as empresas poluidoras. Aí o que isso faz? O que o sistema faz? Ele canaliza recursos das empresas que poluem a mais ou intensivas em carbono, né, petroleiras, mineradoras, aviação, etc., para as empresas que poluem menos ou que são carbono neutro, né, ou carbono negativo, tipo a Tesla, tipo o parque eólico, parque solar, hidrelétricas e tal. Esse é o conceito. No caso florestal, especificamente, o conceito é similar, né? É só um pouquinho mais tricky aí, porque a gente tem isso na cabeça, né? A gente foi doutrinado a pensar que a árvore tira CO2 do ar. A Amazônia é o pulmão do mundo. Cara, big news para todo mundo. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Tá? A Amazônia é o estoque de carbono do mundo, é diferente. Tá? E ela é o ar-condicionado do mundo, ela regula o clima do mundo. Mas uma floresta madura como a Amazônia, ou como a Mata Atlântica e tal, ela não cresce. Né? Em termos líquidos, ela está sempre igual. Quer dizer, ela decresce até pelo desmatamento. Durante o dia, na fotossíntese, né, se vocês lembrarem da aula de biologia da quinta série, sexta série, né, as árvores estão tirando o CO2 do ar na fotossíntese, estão, né, com a energia do sol gerando energia, né, mas à noite elas estão respirando, elas devolvem. Então, elas são neutras em termos de carbono, só que metade de uma árvore é carbono. Né? Se vocês também lembrarem da aula da escola, a árvore é feita de, né, plantas vegetais são feitas de celulose. Celulose é C6, H12, O6, ou seja, metade de uma árvore é carbono. Então, as florestas são grandes estoques de carbono. E aí o conceito é parecido com o do parque eólico. Você tem uma área conservada gigantesca de 150 mil hectares, uma cidade de São Paulo, ao lado de uma área não protegida. A área não protegida, digamos que ela seja desmatada 10% em 30 anos. Né? Aqueles 10% de árvore que você vai perder são toneladas de CO2, né, que é aquele carbono que está ali. Quando você queima ou corta a árvore, aquilo é solto para a atmosfera ou via CO, né, que é monóxido de carbono, ou CO2, dióxido de carbono, ou CH4, que é metano, que é o pior gás que existe. Aliás, não é pior, mas é dos piores. É 30 vezes mais poluente do que o gás carbônico. Então você remunera as pessoas que evitaram essa emissão de CO2 do desmatamento ao proteger aquela área com créditos de carbono. É assim que esses caras ganham dinheiro. Esses caras têm que ganhar dinheiro de alguma maneira, eles têm que remunerar o trabalho deles e o capital que eles colocaram para comprar aquela floresta. Como é que você remunera? Você emite crédito de carbono ali, e aí grandes empresas, as maiores do mundo, Shell, Apple, Microsoft e tal, compram, vêm ao Brasil, ou à África, ao Sudeste Asiático, e compram crédito de carbono e dão baixa neles. Assim, elas estão, né, literalmente ou indiretamente, transferindo dinheiro delas para preservação do meio ambiente, e assim elas mitigam o impacto negativo que elas têm no meio ambiente. E hoje qualquer um pode comprar, porque você está citando grandes empresas, né? Mas hoje qualquer um pode comprar. Qual que é a vantagem de uma pequena, média empresa, por exemplo, para comprar um crédito desse? Ou até mesmo um indivíduo, que eu sei que vocês também negociam, uma pessoa física pode ir lá e comprar, né? Altamente vantajoso. Vamos lá. Eu tenho que voltar um pouco atrás. E eu peço desculpas porque é um setor altamente complexo, então tem várias Sim. definições e mitos que a gente tem que meio que, né, quebrar ou né, verdades que a gente acha que, né, são verdades, mas que tem que desmistificar, como que o crédito de carbono é um pedaço da floresta, não é. Mas eu acho que é aí que tá o ponto interessante do nosso bate-papo. É isso. Porque
por ser vamos dizer assim, vamos chamar até esse mistério, ou até desmistificar por algum motivo, Sim. que eu acho que hoje a gente está aqui conversando, porque é muito interessante, é muito interessante. Você é um exemplo vivo disso, que é uma pessoa que veio do mercado financeiro, depois que começou a estudar mais, se apaixonou por isso. É isso. Então fique tranquilo quanto a isso. Eu acho que tem uma coisa legal, os cientistas eles acabam se tornando técnicos demais, eles perderam um pouco do big picture, sabe? O que os Uhum. americanos chamam bird eye view, aquela visão, né, de cima mais holística, né? Mas enfim, é, vou dar alguns números que aí vai colocar em contexto, acho que fica mais fácil de seguir e de ver e de ter a visão geral. É, nós, como humanidade, a gente emite 55 bilhões de toneladas de carbono ao ano, tá? Uma tonelada de carbono, para dar uma ideia do absurdo que é isso, uma tonelada de carbono é um balão do tamanho de uma casa grande, tá? Tipo um balão daqueles que a gente vê na Capadócia, na Turquia, cheio de CO2. Nós, como humanidade, cada um de nós no planeta está soltando ao ar 15 balões daqueles gigantescos, cheios de CO2 para o ar. Cada um de nós dos 8 bilhões, sabe, de pessoas no planeta. Então, é muita coisa. Esse número, para dar uma ideia também de referência, né, ou colocar em perspectiva, esse número 12 anos atrás era de 25 bilhões, ou seja, mais do que dobrou em 12 anos. Nós demoramos para ir de 10 bilhões para 25 bilhões, a gente demorou 150 anos, né? E para dobrar de novo, 12 anos. Ou seja, está crescendo exponencialmente. E muito pelo crescimento da China e da Índia. Bom, vamos lá. O que acontece? Se a gente não reduzir esses 55 bilhões, se a gente continuar nessa toada ou aumentar, aquele cenário que eu falei se concretiza. E há uma probabilidade não desprezível de 10, 15% de ser mais pior do que aquilo que eu falei, tá? E de dizimar a humanidade na Terra. Eu tenho uma filha de um ano, quando ela tiver 51 anos, pode ser que ela more num planeta onde a humanidade foi dizimada. E sobraram poucas pessoas. Como a gente evita isso? A gente tem que baixar esses 55 bi para os 25 bi que a gente tinha 12 anos atrás. Como a gente reduz? Você já tem nos países desenvolvidos, e a gente no Brasil não escuta sobre isso, porque o Brasil não é regulado, mas a maior parte do mundo hoje em dia é regulado. O que significa ser regulado? O governo, através de um órgão regulador científico, né? Tipo, no Brasil tem um setor que é regulado, que é a ANP, desculpa, que a ANP regula, que é o setor de combustíveis, né? Que é o RenovaBio, chama CBio, o Crédito de Carbono do Etanol Brasileiro. Mas fora esse setor, nenhum é regulado no Brasil. Mas enfim, o governo de lugares regulados e os lugares regulados do mundo são Califórnia, East Coast americano, províncias canadenses, Quebec, Ontário, Europa, Austrália, Nova Zelândia, Japão, México, China. China se regulou esse ano. Ou seja, era 30 e poucos por cento do PIB global há 4, 5 anos atrás, hoje em dia é 70% do PIB global. Vai para 100. Não existe um mundo onde China, Europa e Estados Unidos sejam regulados, as grandes potências globais, e o Brasil não seja. Então vai para 100. O mundo está se regulando. Se regular significa o governo estabelece metas para o país e para o setor. Né? E aí ele fala, né, digamos, na Europa, o regulador europeu fala, aviação civil, né, companhias aéreas, vocês têm uma meta de 2 milhões por ano. Se a Lufthansa emite 3, a Lufthansa foi mal, ela emitiu 1 milhão além do limite, ela tem que ir em bolsas organizadas, né, tipo a B3, né, a Bovespa no Brasil, e comprar crédito de carbono de quem? De empresas que emitiram menos. Então, digamos que a Alitalia foi bem e emitiu 1 milhão. A Alitalia vai ter 1 milhão para vender, a Lufthansa tem que comprar 1 milhão, elas, né, se encontram numa bolsa e negociam. Essas transações nesses lugares que eu falei, de empresa que polui a mais, comprando de empresa que polui a menos, compõe aí 12 bilhões de toneladas ao ano. É um mercado gigantesco, tá? Um preço médio de 20 e poucos dólares, a gente está falando de 250 bilhões de dólares cada ano. Todo ano elas têm que comprar, tá? Porque todo ano elas são medidas. Dos 12 bi, 11,9 está em mercados regulados. E aí você tem uma franjinha mínima de menos de 1% do mercado, 100 milhões de toneladas ao ano, que aí sim vem de projetos ambientais, que é o mercado voluntário que coexiste, ele está em paralelo com o regulado, tá? Segue protocolos semelhantes, porém não iguais. Eles não se conversam, mas estão ali coexistindo e com tendências
obviamente parecidas, né? Mas o meu ponto é, o crédito do mercado voluntário não serve para uma empresa se compensar no mercado regulado chinês. Uma empresa chinesa não consegue comprar crédito de carbono na Califórnia para se compensar. São silos que ainda não se conversam, estão começando a se conversar, tá? Estão começando a convergir todos os protocolos. Pois bem, eu passei a estudar isso, e aí eu parei para pensar assim, eu falei, pô, eu parei para estudar a demanda e a oferta. O que eu reparei? Essa matemática que eu te falei. Para a gente salvar o mundo, os 55 bits tem que cair para 25 e os 12 bits tem que subir para 25. Quando 25 bits de poluição se encontrarem com 25 bits de mitigação, o que aconteceu? A gente deixou o mundo carbono neutro. É essa a meta. Então, para isso, esse mercado regulado tem que dobrar. Dobrar um bom crescimento? É um puta crescimento, mas não é um negócio assim, vou vender minha casa para comprar isso que vai dobrar. Porque talvez demore para dobrar, etc e tal. Mas o mercado voluntário me chamou muita atenção, porque ele é pequenininho, então qualquer mudança de demanda pode fazer o preço ir para, né, a estratosfera. Ele é global, ele não é aceito nos mercados regulados, mas dentro dele, a Apple, a Microsoft e tal, quando compram créditos, compram no mercado voluntário, eu vou falar por quê. E eles compram crédito de carbono, ponto. Não é um crédito de carbono de floresta brasileira, um crédito de carbono de parque eólico alemão. É uma verdadeira commodity global digital. Eu passei a estudar isso, eu passei a reparar que a demanda vai ser muito maior que a oferta. Eu parei para pensar, falei, pô, o preço vai explodir. Você vai ter um squeeze clássico aqui de commodities, que é a oferta ficar constante, porque demora muito para. Imagina o trampo que não é, né, o processo, a burocracia e a complexidade de você certificar uma área na Amazônia de 150 mil hectares, do tamanho da cidade de São Paulo, e provar que não houve desmatamento e tal. Cara, demora pra cacete, demora 3, 4 anos, é caríssimo, porque você tem que contratar 1.000 gringos que vêm, visitam de avião, aí voltam, fazem trocentos estudos. Então a oferta fica relativamente estável, só que a demanda vai para a estratosfera. E por que as grandes empresas do mundo compram no mercado voluntário? O que você tem que pensar é assim: você é a Microsoft, você acabou de fazer, né, eu vou me regular. Aí sempre pergunta, pô, mas a Microsoft faz isso sem ser forçada pelo governo? Sim, ela não é forçada pelo governo, mas ela está começando a ser forçada pela demanda de investidores e de consumidores, que são millennials. O que aconteceu? Uma grande tendência que a maior parte das pessoas não sabe. Nos últimos 20, 30 anos, o mundo foi dominado pelos baby boomers, nossos pais e avós, né? Que nasceram depois da Segunda Guerra. Nos últimos 2, 3 anos, o grupo demográfico mais populoso e poderoso financeiramente do mundo passou a ser os millennials, que são de 20 a 40. Cara, isso é uma mudança assim tectônica, assim bizarra, assim estrutural do mundo. Por quê? Porque os valores dos millennials são muito diferentes dos valores dos baby boomers, tá? Exemplo, ativos compartilhados. Os millennials não têm ativos, eles não têm casa, não têm carro, né? Por quê? Por causa do Uber, por causa do Airbnb, por causa dessa economia digital compartilhada. Outra, uma preocupação extrema com temas sociais e ambientalistas. Por quê? Porque os millennials são menos preconceituosos, são mais preocupados com o meio ambiente. Por quê? Porque eles são jovens, né? Vão ter que viver nesse mundo, desculpe o francês cagado, que os mais velhos estão deixando para trás. E os mais velhos não estão nem aí porque eles vão morrer. Eles não vão ver esse cenário que eu falei de 2070. Isso mudou o mundo de uma maneira. Por que do nada, nos últimos 2, 3 anos, não foi coincidência que todo mundo passou a falar de sustentabilidade e passou a falar, né, de não comer carne? Qual é a maior tendência alimentícia do Brasil? Veganismo. 14% dos brasileiros são veganos. Se você tirar os mais velhos, essa proporção entre os millennials é estratosférica, é mais da metade, assim, de vegetarianos, na verdade, não de veganismo. Mas, enfim. Então, isso está pondo uma pressão nas empresas enorme para elas comprarem crédito de carbono, tá? E a segunda grande mudança, né, shift aí tectônico que houve, foi a questão das mudanças climáticas. Finalmente, nos 2 ou 3 últimos anos, e foi uma coincidência de bater com o crescimento dos milênios, ficou evidente para a gente, né? Então, assim, os incêndios na Califórnia cada ano piores, o incêndio na Austrália do ano passado que matou 1 bilhão de animais, incêndios no Pantanal na época chuvosa,
né? Temperaturas recorde na Sibéria, na Europa, no Rio de Janeiro, na Antártida. Na Antártida teve um dia em janeiro que fez mais calor do que em Los Angeles. Assim, absurdo atrás de absurdo. E a pandemia escancarou isso ano passado. Há entre os negacionistas, né, o pessoal de ultradireita, populista e tal, não mencionarei nomes, que dizem, isso é uma, como é que fala? É uma onda natural, né, das eras do mundo e tal. Porra nenhuma, cara, não existe isso, assim. A pandemia teve dias nos quais, logo após o começo dela, a gente parou de andar de avião, parou de andar de carro. O que que aconteceu com cidades como Paris e Rio de Janeiro e São Paulo? A poluição despencou, cara. A gente ficou com o céu azul, todo mundo lembra disso. Uhum. Né? Eu estava morando em São Paulo, agora eu moro em Porto Alegre. Eu tava morando em São Paulo, eu lembro, pô, começou a ter bichinha, assim, sagui na minha rua. Eu falei, pô. Então, ficou muito óbvio que é uma questão urgente, tá? E que a gente começou a perceber no nosso dia a dia. 5 anos atrás a gente não percebia, agora a gente percebe, né? Então, isso mudou a demanda e as pessoas passaram a exigir, né, que as empresas façam algo a respeito. E aí a Microsoft, a Amazon falou, pô, se eu não fizer nada a respeito, eu vou começar a vender menos, porque as empresas, né, a Unilever, por exemplo, começou a sacar assim, a Unilever declarou que vai, daqui a 5 anos, neutralizar todos os produtos do mundo dela. Ou seja, daqui a 5 anos você vai no supermercado, você vai ter o Omo Carbono Neutro e o Omo Carbono Neutro por R$ 11 e o Omo normal por 10. Qual que tu vai comprar? O Omo Carbono Neutro, né? R$ 1 a mais. Pô, vamos salvar aqui o mundo. Isso é uma tendência assim absurda já na Escandinávia, na Alemanha e, né, nos países mais desenvolvidos e está começando a chegar no Brasil. Por isso todo esse papo de sustentabilidade e tal. A grande sacada é a seguinte, só para concluir aqui esse pensamento, por que as empresas compram no mercado voluntário? Porque as opções delas são os créditos no mercado regulado, como eles são forçados, tudo que tem demanda cativa é mais caro, concorda? Uhum. Então o preço na Europa de um crédito de carbono de uma Lufthansa que poluiu a menos é $45. Tá? O crédito de carbono na Califórnia de uma Universal Studios que poluiu a menos é 20 e poucos dólares. O que a Microsoft vai comprar? Um crédito da Lufthansa que poluiu a menos por $45, um crédito da Universal que poluiu a menos por 20 e poucos dólares, ou o crédito de conservação da Amazônia, que, pô, salva a Amazônia, a onça pintada, a comunidade ribeirinha, recursos hídricos, sei lá o quê, por $7. Pô, é óbvio. Então toda essa demanda está vindo para o crédito voluntário, porque como ele era menorzinho, ele estava mais no limbo, os preços são menores e você faz um marketing muito melhor. E é por isso que a Moz está focada nesse mercado. E qual que é a vantagem de um pequeno... Desculpa, eu uma não fui pessoa na individual? Não, a Falei explicação pra foi excelente. Não, a explicação foi excelente, porque eu acho que a gente tem que fazer preâmbulo, essa explicação. É, exato, porque tem gente que não tem essa visão, então fica Vamos tranquilo lá. quanto a isso. Aí por que a pessoa física compra? Bom, eu falei por que as empresas grandes compram no mercado voluntário, Uhum. né? Porque é mais barato e é melhor e ela vai fazer o marketing. A pequena e média empresa, por que ela compra? O gasto, ao contrário do que a gente acha, essa outra falácia, mito do crédito de carbono, não é caro. Né? Eu escuto sempre a perguntar, mas se a gente forçar as empresas a comprarem crédito de carbono e o preço for para a estratosfera, elas não vão, a gente, sabe, não é meio um incentivo perverso que as empresas possam pagar por sua poluição? Não. Não, porque se ela estiver pagando $20 e no ano que vem ela estiver pagando $30, o custo dela acabou de subir 50. Você acha que a empresa vai ficar feliz com isso? Não vai. Ela vai estar produzindo a mesma coisa que ela estava produzindo antes e pagando 50% a mais, né? Então, não. Esse pensamento também é de negacionista e não funciona. A pequena e média, a compensação de produtos, tá? Ela é muito mais barata do que a gente acha que ela é. O que mais emite carbono por serviço ou produção, o que você acha que é? Essa é uma interessante, que as pessoas não fazem ideia. Que eu acho que produz mais carbono? Por coisa que você compra, ou serviço que você paga. Carne? Carne é uma boa, mas não é carne. Carne polui pra Não? cacete, mas não é carne. O que é? Aviação, voo de avião. Ah, sim, aviação, servidores são dois grandes problemas Não, mas a que a gente... aviação é assim,
Se a É gente parasse de... disparado. Não, é disparado. E não é representativo do todo do mundo, tá? Uhum. É só 2% da poluição global. Mas nós, como consumidores, a gente que tem mais renda, que viaja muito de avião, da nossa pegada de carbono é tipo 90, quase 100% às vezes. Tá? Porque um voo São Paulo, Nova York e de volta são 2 toneladas. E o brasileiro médio, morador de uma cidade, vai emitir aí entre 3 e 4. Ou seja, a gente que viaja muito para o Isso por exterior, ano. por ano. Isso por ano. Por ano, mas, porra, um cara, eu, por exemplo, que sou carioca, mas sempre moro em São Paulo, ponte aérea direto. 10 ponte aérea por ano já são, sei lá, 10 toneladas. Em relação à minha emissão sem avião de 3, 4. Entende? Então, uh, e mesmo, e o meu ponto que eu vou chegar uma passagem aérea, sei lá, Nova York, Londres, dá $500, né? A United oferece a compensação, já hoje nos seus voos, ou a British, por $5, é 1%. E é o que mais emite, é o mais caro. É daí para baixo. Uma calça jeans é tipo R$ 1 para compensar. E não interessa se ela custa R$ 1.000 na diesel ou R$ 30 na 25 de março. É a mesma calça jeans. E você concorda que mesmo a de R$ 30, o cara pagaria 31 para ter uma calça que não prejudica o meio ambiente? Então esse é o ponto. A compensação ela é barata. Isso é para chegar. Por que a pequena e média empresa deveria fazer isso? É um marketing muito barato. Porque como as pessoas não sabem que é muito barato você se compensar, se você for uma empresa de serviço, a maior parte do mundo hoje em dia né, de empresas de serviço, é tecnologia, advocacia, administração de recursos, comunicação, etc. Esses serviços não emitem, assim, é quanto você viajou a negócio de avião, quanto você anda de carro para chegar né, você e seus funcionários a chegar ao trabalho, quanto o teu escritório emite de energia elétrica, ninguém mais tem escritório, agora é home office e tal. Então, as empresas de serviço emitem muito pouco, tá? Para dar uma ideia, um grande escritório de advocacia vai emitir aí por ano R$ 15.000, tá? E é daí para baixo. Então, se você tem uma rede de cafés, por exemplo, 10 cafés, né? E você quer se projetar como sustentável e tal, você vai pagar R$ 2.000 por ano, tá? Aí na casa de 150, R$ 200 por mês, e você vai colocar um selo gigante no teu site, no teu guardanapo, em tudo, que você é carbono neutro. E é um marketing que é muito poderoso também, porque como é um setor incipiente, é uma ideia incipiente, você, por exemplo, o teu, né, podcast, ou a tua empresa de comunicação, pode, se você compensar conosco, você pode se chamar a primeira empresa de comunicação do Brasil, ou talvez da América Latina, aí a gente pesquisa, a ser carbono neutro. Tudo que a gente faz, né, os clientes que a gente pega, é primeiro de alguma maneira, sabe? O Rally dos Sertões, por exemplo, que a gente compensou, primeiro rally do mundo a ser carbono neutro. O Cacá Bueno, que a gente compensou, primeiro piloto de automobilismo a ser carbono neutro. E por aí vai, sabe? Então, para pequena e média empresa, é um marketing muito barato. E ela se preparar para o mundo que ela vai ter que compensar. E aí a pessoa física que você perguntou, que é 1 a 2% da demanda global, se muito, ou seja, não é relevante, mas é o lado que mais vai expandir na margem, né? Tudo que é pequenininho, você vai de 1% para 3%, você triplicou, né? E para a pessoa física, a dinâmica é diferente. Enquanto que para PJ, para empresa, de qualquer tamanho, é um marketing, né? E para a empresa grande já é uma obrigação, né? Perante seus stakeholders e tal. Quando elas compram o crédito de carbono, elas dão baixo, elas consomem. Por quê? Porque elas têm que ter o certificado oficial para mostrar, ou para as pessoas na mídia social, ou no seu annual report, no seu relatório anual, sei lá o quê. Então elas pagam para dar baixa naquele crédito. Você só consegue emitir o certificado. A MOS, por exemplo, é uma agente registrada do Registro Global de Crédito. A gente consegue emitir esse certificado. Se você comprar crédito de carbono com a MOS, tá? Você precisa desse certificado? Não. Não, como O que pessoa você vai fazer física com isso? não. Não. Você vai colocar no teu Facebook? Você não precisa. Então, a pessoa física ela pode segurar isso como uma reserva de valor, porque esse negócio não expira. Como uma ação mesmo. Não, é mais do que. Pode ser como uma ação, uma comparação, mas como ouro, como joia, como imóvel, como dólar, é uma reserva de valor. É um negócio que você compra, você pode sentar em cima, daqui a 100 anos, aquele negócio ainda existe. E como é dolarizado, global e digital, né? Que mais que é
dolarizado, global, digital e não expira. E não expira? Fora esses que você citou agora? Bitcoin. Ah, Bitcoin, sim. É que o Bitcoin. Bitcoin tem uma. Bitcoin ele tem uma discussão por trás que é bem intensa. Então, isso aqui é mais simples do que o Bitcoin. Na verdade, Sim, exato. a gente tokenizou um ativo que existe. Né? O nosso Exato. token, o MCO2, ele tem lastro. Uhum. É um negócio que existe, é um certificado digital. Aquele negócio é tipo um diploma, é tipo uma milhagem. Aquele negócio dura para sempre até você consumir. Né? Enquanto que o Bitcoin é meio que uma fórmula matemática e um conjunto de regras. Né? E tá mais para uma moeda do que para uma reserva de valor. Mas você pode economizar a tua grana em Bitcoin, que aquele negócio não vai deixar de existir, esse é o ponto. Uhum. Então, a vantagem para a pessoa física é essa. Você compra esse negócio, se você quiser o certificado, parabéns, você é uma pessoa muito Beleza. bacana, mas se não quiser também, o ponto é, quando você compra, o teu dinheiro vai para a floresta. Se você quer aquele certificado ou não, não importa. O benefício da tua compra já foi para a floresta. Então, virou um sistema de ganha-ganha para a pessoa física. Entendeu? Entendi. Assim, porque você comprou, por exemplo, quem comprou conosco no começo do ano passado, comprou $6, está 18. Multiplicou por 3. E ajudou a floresta, sabe? É esse ponto que eu queria chegar. Você me corrija, eu dei uma pesquisada por cima dos valores, mas eu acredito que seja mais ou menos isso. O preço do crédito ele oscilou bastante. Enquanto o ano passado foi uma coisa muito estável, na casa dos R$ 90, né, mais ou menos. Não, subiu pra caramba. É que o gráfico não vai Subiu? para trás. Em Tá. março, quando a gente começou vendendo de novo, eu falei a $6, né? Tava 30 e poucos reais. Hoje em dia no mercado do Bitcoin tá R$ 100, 101. Então, exatamente. Em 2021, ele começou a oscilar de uma Porque a gente forma. listou no mercado Bitcoin, foi por isso. Ah, entendi, Aí entendi. ele, Era pa- isso que ele, eu queria perguntar. Por isso que ele começa a oscilar. aí ele passa a oscilar tipo uma ação, né? Ele fica mais volátil. Entendi. E, Luiz, para a gente já seguir aqui para o ritmo do final da nossa conversa, você, como falou aqui, é um profissional que migrou do mercado financeiro para o cenário de impacto social, impacto ambiental. O que você vê ainda como desafio de negociar o crédito carbono no Brasil? Né? O que você acredita que ainda precisa evoluir? E o que a gente já está consolidado? Porque, pelo menos até alguns anos, vamos assim dizer, é complicado essa discussão. Mas o Brasil, pelo menos, era reconhecido em certo ponto em Sim, preservação. Então, era. Era era, mesmo. exato, era exatamente o que você falou. Não, era muito. O desmatamento. Eu não sou grande fã dos governos Lula e muito menos do governo Dilma, mas uma coisa que Uhum. eles conseguiram realmente fazer bem foi diminuir o desmatamento. Então, assim, o que você vê ainda como os grandes desafios e onde você acredita que a gente pode evoluir e onde a gente já está caminhando? Bom, vamos lá. A gente é a grande potência global do meio ambiente, tá? Acho que a gente não tem dimensão do quão importante o Brasil é por ter 70% da Amazônia e 40% das florestas tropicais do mundo, a, a reserva que o Brasil tem de ativos ambientais, especialmente de carbono, tá? Metade do carbono do mundo está no Brasil, tá? A Schroders, né, uma gestora global, diz que o Brasil é a Arábia Saudita do carbono. Mas a gente é 3 vezes mais. A Arábia Saudita tem 17% do carbono global. Nós temos 50%. Desculpa. A Arábia Saudita tem 17% do petróleo global. Né? Nós temos 50% do carbono global. As reservas de carbono do Brasil em suas florestas, como eu disse, metade de uma árvore é carbono. Né? A gente tem muita árvore e tem muito carbono. A gente poderia ser um grande exportador de crédito de carbono para os outros países desenvolvidos industriais que poluem muito. Né? Eles terem que comprar da gente, e aí seria um influxo de dólares e de crescimento econômico no Brasil extraordinário, extraordinário. A gente certifica 5 milhões daqueles 100 milhões, 5 milhões só estão no Brasil. Só pela participação de mercado natural de ter metade do carbono, deveria ser metade. Então, é um crescimento de 10 vezes só disso, dos 5 milhões para 50 milhões. A Schroeder fez uma conta que eu validei com técnicos, que o Brasil poderia certificar 1,5 bilhão de crédito de carbono por ano. São 300 vezes mais do que a gente faz. Então a gente não está nem raspando na margem, assim, na superfície do que a gente poderia fazer. Então isso é uma questão. A gente está muito aquém do que a gente poderia fazer. E a gente tem
frustração, né, como nação, como gente, né, de ver que estão literalmente queimando a nossa riqueza, tá? Quando você queima uma árvore, você está queimando dinheiro, tá? Ela vale muito mais de pé para o Brasil, para o planeta, para todo mundo, para você que é dono daquela árvore, do que derrubada. É que a galera não sabe, tem muita ignorância. Não é nem burrice, né? A gente fica, é burrice. Não, é ignorância mesmo. A pessoa não sabe que isso existe. Qual é o nosso desafio como nós? Mostrar, valorizar aquilo. Como é que a gente faz isso? Pensa assim, já há fazendas de carbono. Uma área de conservação nada mais é do que uma grande fazenda de carbono. Você está gerando, tem inclusive safras de carbono, tá? Cada ano você gera créditos de carbono, são safras, tá? A rentabilidade desta safra, né, ou de você produzir, entre aspas, carbono, crédito de carbono, ela é infinitamente maior do que a da soja e do gado. Então a gente já está com projetos pilotos no qual a gente compra a terra, certifica o carbono e dá retorno de 30% a 60% por ano por 30 anos. Tá? Aí o retorno é muito alto. O que acontece quando o retorno é muito alto? Vai todo mundo comprar terra na Amazônia. Quando todo mundo for comprar na terra na Amazônia, o que vai acontecer com o preço da terra na Amazônia? Sobe. Aí quando ele sobe, o que acontece com o cara que tem uma floresta lá? Ele para pra pensar, pô, isso aqui vale algum dinheiro. Por que os gringos estão tudo vindo aqui comprar a floresta? Enfim. Ou o Bolsonaro nunca vai deixar os gringos comprarem. Mas enfim, por que os paulistas estão vindo aqui comprar floresta? Entende? É essa dinâmica que a gente tem que criar para o Brasil voltar a se destacar na área ambiental. Luiz, o bate-papo foi incrível. Eu acho que a gente riscou só a pontinha do iceberg com essa conversa aqui de quase 1 hora. A gente teria ainda muito o que falar, mas a gente tenta reduzir também, ter um tempo mais reduzido no podcast do Inova Social. Então eu queria encerrar deixando a bola para você falar com o nosso ouvinte e, enfim, a bola é tua para você encerrar. Obrigado. Sabe aquela coisa assim, tipo, Bitcoin agora tá 320 mil reais. Ou em dólar, 55 mil dólares, né? Meio do ano passado chegou a bater 8 mil dólares. Sabe aquela dor de corno? Você fala, você olhou para comprar 8 mil, você não comprou, agora você olha 55, 56, você fala, puta, perdi o negócio. Vai acontecer isso com crédito de carbono. Escutem. Se vocês pegarem alguma mensagem daqui de tudo que eu falei, é isso. Compre crédito de carbono. Tá? O crédito de carbono está a 18 dólares. Tá? O preço na Europa de varejo de um crédito de carbono que você não consegue carregar, você não consegue revender e tal, custa 40, 50. E o preço de equilíbrio do mundo, de acordo com o Banco Central Europeu, com a McKinsey, com a FMI, com a NASA, pense as instituições mais conservadoras do mundo. Não tem mais conservadoras que essas 4 que eu falei. Todas elas falam de um preço de mais de 100 dólares para equilibrar o mundo. E o preço atual está 18. Algo. Não me interessa se você vai vender tua casa igual eu fiz, literalmente. Eu vendi minha casa e comprei crédito de carbono. Ou se você vai colocar um pouquinho, põe algo. Porque você vai ajudar o planeta, vai ajudar o meio ambiente e ainda vai se beneficiar dessa potencial apreciação do preço. Luiz, novamente queria agradecer nosso bate-papo e o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio do podcast do Inova Social. Obrigado. Obrigado.